Hoje a gente ouve muita história a respeito do Chico. Nem sempre são histórias verdadeiras, muita, muita história. Então eu acho que isso é um desrespeito tão grande a esse homem notável que passou pela terra assim como um perfume suave que a gente sente, depois vai e a gente não esquece mais. Então eu vi muitas coisas dele, acontecimentos com ele. Uma das coisas que me marcou bastante, eu me sentei perto dele, ele sentava numa cadeira e de braços, e eu achava impressionante que ele ficava sentado numa posição horas a fio, sem mudar a posição do braço nem das pernas, só quando ele cumprimentava as pessoas. Mas eu estava sentado perto dele, tentando ficar ali sentado o tempo que ele ficava, mas eu não aguentava. Eu levantava, ia no banheiro, voltava e tal. E nessa nesse ir e vir das pessoas cumprimentando, conversando, chegou uma senhora. Ela estava toda de preto e chorava muito. E chegou perto do Chico e falou assim: Ô Chico, eu preciso de um consolo, de uma razão para viver. Eu estou desesperada. E eu ficava olhando para o Chico para ver as reações dele. Aí ela disse assim: eu fiquei viúva há algum tempo com duas filhinhas, mas eu amava tanto meu marido que a vida acabou para mim. Eu esqueci que eu tinha duas filhinhas e passei só a lamentar a partida do marido. Até que os vizinhos começaram a me chamar a atenção para que eu atendesse as minhas filhas. Então, eu fui acordando daquele desespero, daquela saudade, e me lembrei das filhas, comecei a cuidar delas, que até então eu não cuidava. E uma de 6, outra de 8 anos, e os vizinhos nos convidaram para ir um converscote. E eu não saía de casa, eu não tinha vontade de nada, eu tinha saudade, eu queria o meu marido de volta. Mas eu pensei nas meninas, fazer um piquenique é uma coisa boa. E resolvi ir. Fizemos o lanche todo, muita gente, foi um grupo grande para a beira do rio, e o rio estava muito cheio. Então avisaram que era para não chegar perto do rio. E realmente as pessoas estavam tratando o rio com muito respeito. E de repente eu estava no meio pô, arrumando o lanche e tal, ouvimos uma gritaria e a gente correu para a beira do rio. A minha filha pequena, a menor, chegou na beira do rio, subiu numa pedra e a pedra se movimentou e ela foi projetada. E a irmã foi na pedra para segurar a irmã e foi projetada também. E eu vim correndo, quando eu vi as minhas duas meninas sendo levadas, eu quis pular dentro do rio e o pessoal me segurou e todo mundo dizendo: não dá, não dá, a água está muito tumultuada, muito violenta, o rio está muito cheio. E eles me seguraram, Chico. E eu vi as minhas filhinhas sumirem, levada pelas águas. O desespero não tinha mais tamanho. Eu perdi o marido, perdi as duas filhas. Eu quero morrer, Chico. Eu quero morrer também, porque o que é que eu estou fazendo aqui? Me fale alguma coisa que me console. Eu olhei para o Chico, ele estava chorando, as lágrimas correndo. Aí ele abraçou a senhora, encostou o rosto dele no rosto dela e falou assim: oh, minha filha, existem dores para as quais nós não temos palavras de consolo. Então eu misturo as minhas lágrimas com as suas. Eu choro junto com você o seu sofrimento. E a senhora, quando viu o Chico chorando, ela começou a limpar o rosto dele e falava: não, Chico, eu não quero que você chore. Eu não estou chorando mais, não chore. Foi uma cena muito tocante, muito linda. E a lição que ele deu: existem dores
que não há palavras para consolar. Então a gente chora junto com aquele que está sofrendo. Isso tem um nome, chama solidariedade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.